essa aula diferente hoje. Pensa aí os 5 animais mais perigosos ou mais venenosos pra você. Vai, vou dar uns minutinhos pra você pensar. 2000 anos depois. Eu acho que essa sua lista pode ter sido difícil escolher só 5, né? Porque animal venenoso e perigoso é o que não falta neste mundo. É cobra, é aranha, é escorpião, é perereca, é Deus e o mundo de animal. Mas eu acho difícil você ter colocado um animal marinho conhecido como cubo-medusa ou ainda como vespa do mar. Essa pequenininha, ela é minusclinha, gente, vou colocar ela aqui do lado, ela é muito pequenininha, mas ela pode chegar a ter até 6 metros de tentáculos. E se você encostar em um tentáculo dessa medusa, já era. Você vai começar a sentir uma dor muito forte, roxidão pelo corpo, que é aquele sinal clássico de que tá faltando oxigênio. E em poucos minutos você vai a óbito por uma parada respiratória. Eu não sei vocês, mas eu nunca gostei de entrar no mar. Depois que eu descobri a vespa do mar, piorou a situação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia B. E hoje a gente vai conversar sobre um outro grupo muito bacana, que são os grupos dos quinidários. A gente estudou aula passada os poríferas e agora a gente vai falar dos quinidários, que são as águas-vivas, as medusas, caravelas, corais, enfim, tem uma diversidade danada destes animais. E que a gente vai conhecer nessa aula um pouquinho mais sobre esse mundo dos quinidários. Vamos lá? Na escala evolutiva, os quinidários ainda são muito primitivos, assim como as esponjas, mas elas não são tão primitivas quanto as esponjas. Lembra que a esponja não tinha nada? Aqui, os quinidários, eles vão ter tecidos, que já é uma diferenciação danada, né? Enquanto os poríferas não tinham nem tecidos, os quinidários, pelo menos, vão ter essa característica, mas eles ainda não vão formar órgãos e alguns sistemas que a gente vai ver. Então vamos às características gerais daquele grupo, aquele momento em que a gente faz um panorama geral desses animais, como que eles são, com as suas características dele. Vamos começar com a primeira. São seres eucariontes, ou seja, tem um material genético envolto por uma membrana nuclear, a carioteca, e são pluricelulares, tá? Diferente lá dos protozoários, eles têm mais de uma célula. Isso já era meio manjado que seria o pluricelular, né? É uma escala, né? Então, a partir daqui, todos serão pluricelulares. A partir do porífera, todos são pluricelulares e os demais também serão todos. São exclusivamente aquáticos também. Então, não vai estar andando e ver uma medusa no meio do ar. Eles são do ambiente aquático, em especial marinho, tudo bem? Eles são diblásticos, olha só. Lembra? Porque agora eles formam tecidos. Lá os poríferos não formavam tecido, não tinha nada. Então aqui eles são diblásticos, ou seja, eles têm os dois tecidos embrionários. Vão ter o ectoderme e a endoderme, o de fora e o de dentro. Eles não têm a mesoderme. E por não ter a mesoderme, eles não formam o celoma. Então são animais acelomatos. Tudo bem? Eles têm simetria radial. Lembra lá que a gente conversou lá passado sobre simetria radial? Passei um corte aqui, ó, no meio de uma água-viva. Vai ter 2 lados iguais. Mas se eu passar mais um corte aqui, ele também vai ser um lado parecido ao outro. Então, ele tem uma simetria radial, várias partes iguais. Sobre os sistemas desse animal. Ele tem um sistema digestório, só que o sistema digestório dele a gente vai chamar de incompleto. O que isso significa? O animal, ele come pela boca e ele não tem ânus, então ele come pela boca e excreta pela boca também. Ele literalmente caga pela boca. Então, quando a gente fala de sistema digestório incompleto, é que não termina no ânus, entra pela boca, sai pela boca. O sistema, a digestão deles vai ser extracelular, mas também fazem intracelular, é quase que um meio a meio ali, que é uma diferenciação já dos poríferos, que só faziam a digestão intracelular, aqui a gente tem a digestão extracelular. Eles vão formar um sistema tegumentar, que é um sistema de pele, um sistema de revestimento, né, que forma os tecidos. Então, por eles terem a ectoderme e a endoderme, eles conseguem formar esse sistema tegumentar. A ectoderme, que é o mais externo, vai dar origem à epiderme, porque pensa, tá ali mais externo é quem vai originar a epiderme, que é os tecidos de proteção. A endoderme, que é aquele mais interno, ele vai gerar um tecido que a gente vai chamar de gastroderme.
essa gastroderme é quem irá revestir internamente a cavidade gastrointestinal do animal. Sei que esses nomes podem estar um pouco confusos agora, mas é só para vocês irem se familiarizando com as imagens e vocês vão assimilando. Mas basicamente a cavidade gastrointestinal do animal é como se fosse a nossa barriguinha, é o que fica ali dentro onde vai rolar a digestão do animal. Entre a epiderme e a gastroderme, no meio a gente tem uma camada gelatinosa, que a gente vai chamar de mesogleia. É nessa mesogleia que vão estar as células nervosas desse animal. Então, olha só, esse animal já tem células nervosas. Podem ser muito poucas, assim, bem poucas, não é um sistema nervoso super complexo, não, é bem simples, elas estão distribuídas pela mesogleia, diferente dos animais, de uns animais mais complexos, que, por exemplo, nós humanos temos ele concentrado em uma região, então todo o nosso sistema nervoso está concentrado aqui na nossa cacholinha, no cérebro cerebelo. Já nesses animais não, ele vai estar por todo o corpo do animal, distribuído todo, todas as células vão ter a mesma função, nada muito especializado. Mas já é diferente dos poríferos, que não tinham nada, nem no sistema nervoso não sentiam nada. Os quinidários já vão ter a capacidade de, eu toco nele, eles receberam um estímulo e eles devolvem uma resposta a esse estímulo. Por exemplo, toquei nele, ixi, tô ameaçado, vou correr, entendeu? Então ele já tem essa resposta aos estímulos. Eles também vão formar um sistema esquelético, que não é bem como nos mamíferos, que tem aquele sistema todo durinho lá, não. Eles têm um esqueleto hidrostático. Anota isso. Esqueleto hidrostático. O que isso significa? Que o esqueleto deste animal é sustentado pela água. Então, a cavidade gastrointestinal deles, lá que a gente conversou, vai dar a capacidade da água entrar ali e e dar forma a este animal. Por isso que a gente chama de esqueleto hidrostático. Tudo bem? Então, ele não vai ter sistema excretor, sistema respiratório e sistema circulatório. Tá, mas e daí, como que acontece as trocas gasosas, como que acontece a circulação ali nesse animal? Vai ser por difusão. Lembra que eu conversei com vocês? Se o animal é primitivo, não tem, vai ser por difusão. Tudo bem? Novamente apareceu a cavidade gastrointestinal. Percebam que ela está sendo super importante. E por que ela é tão importante? Porque é ela que deu a capacidade aos quinidários de se alimentar de coisas maiores, de partículas maiores. Diferente lá das esponjas que são filtradoras, então ficam pegando mini partículas, os quinidários já podem comer uma coisa maior, uma partícula maior, porque eles têm uma cavidade gastrointestinal que vai fazer a digestão deste alimento, tá? Esses animais, eles são onívoros, o que isso significa, né? Não tem nada a ver com ovo, não põe ovo não, água viva não põe ovo. Tem a ver com a alimentação deste animal. Então ele basicamente come de tudo, entendeu? Ele não tem uma restrição alimentar, assim, digamos. É um animal que come tudo que tá pela frente. E a célula principal deste animal, esse animal tem várias células especializadas. Então tem as células nervosas, as células que vão fazer transporte, enfim, várias células. Mas você vai focar aqui na célula principal que a gente chama de quinidócito. Anota aí, quinidócitos, células principais dos quinidários. Esses quinidócitos é quem vai ser responsável por inocular o veneno na vítima. Então, é através dos quinidócitos em que a água-viva consegue, os quinidários conseguem fazer essa inoculação do veneno. Gente, esse aqui, ele é um polvo, tá? Ele não é um quinidário, mas ele tem uma representação até que parecida. Então, a gente vai usar em prol da didática e imaginar que isso aqui é um quinidário, tudo bem? Então, aqui fora teria a epiderme, aquela camada gelatinosa no meio, a mesogleia, e mais internamente lá a gastroderme, tudo bem? Então, aqui embaixo os tentáculos, tá? Imaginem que eles têm bem mais tentáculos e mais fininhos, né? Não tão grossos assim, cheios de quinidócitos, tá? Que são as células do veneno. Aqui embaixo, a boca. Então, né, esse animal, ele encosta na presa, queimou a presa e a presa entra aqui pela boca, vem pra gastroderme, faz a digestão, sai pela boca também as excretas, e o animal, pelas suas células de contração, sai voando livremente, assim, por aí.
Perceba que este veneno, ele não vai funcionar apenas assim, como que eu posso dizer pra vocês? Apenas pra defesa, com esse animal estar ameaçado. Esse quinidócito pode e é também utilizado para captura dos alimentos. Então o animal pega e inocula este veneno no seu alimento para poder se alimentar, realmente dizendo. Então não é apenas para defesa, mas sim também para alimentação. Os quinidários, eles vão apresentar duas morfologias, duas formas de vidas. As medusas, que são as formas livres, e os pólipos. Vamos ver na imagem mais certinho como que eles funcionam. Os pólipos, eles são estruturas sésseis, ou seja, elas se mantêm fixos no substrato. Lembra assim como lá nos poríferos, eles ficam fixos, paradinhos. Esses quinidários, eles vão ter uma boca voltada para cima, com tentáculos para cima também. Tudo bem? Já as medusas, elas são aquelas que a gente encontra lá na praia, na orla do mar. Então, elas são nadantes, elas são livres para nadar, de vida livre. E elas parecem, olha só, não parece um prato de boca para baixo? Então, a boca deste animal vai estar embaixo e os tentáculos também embaixo, diferente do pólipo. Então, veja só, pólipo para cima, boca para baixo. Dentre os pólipos, os animais que mais são conhecidos entre eles é a anêmona do mar, aquele do Nemo. Em que tipo de casa você mora? Numa anemona. Já as medusas, a gente vai ter as caravelas, a gente vai ter as águas-vivas. Tudo bem? O que vale para um, vai valer para outro. Então, fora a gente tem a epiderme, no meio a mesogleia e, mais internamente, a gastroderme, revestindo a cavidade gastrointestinal, gastrovascular. Tudo bem? Aí você me pergunta, mas Brenda, os pólipos também vão ter os quinidócitos? Sim, eles também vão ter os quinidócitos. Vamos puxar a imagem lá. A cavidade dos tentáculos, a boca deste animal, ele tá ali voltado para cima e percebam que em volta tem um monte de bracinho, que são os tentáculos que a gente já conversou. E é nesses tentáculos pequenininhos que vai estar a boca. Então, por exemplo, na anêmona do mar, entrou um peixe lá, que não é o peixe palhaço, que não tem essa proteção contra esse quinidócito, encostou, ele deu um choquinho e morreu. Quando ele morre, a boquinha que tá aqui embaixo absorve este animal. Aqui a gente pode ver a cavidade gastrovascular, que, como eu falei pra vocês, é ali que vai acontecer a digestão e é ali por onde as excretas também vão sair levando pra boca. Tudo bem? Sobre o esqueleto hidrostático do animal, vejam que, assim, quando a gente encontra eles na beira da praia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver eles ali na orla do mar, eles são tudo uma geleca morta, são um trocinho lá, parece uma moeba. Justamente por isso, porque não tem água para dar esse sustento ao animal e também permitir a locomoção. Então, é através da água em que ele tem a locomoção e tem também a sustentação. Tudo bem? A locomoção das medusas, ela vai ser feita por células específicas, células de contração. Olha só que bacana. Esses animais já têm uma célula de contração, assim como quase parecido como funciona o nosso músculo, em que a gente fecha e contrai, fecha e contrai. Então, as medusas, elas vão ter células que, vão contrair para que ela possa fazer aquele movimentinho de água viva. Já que a gente está falando tanto de quinidócitos, vamos ver como que ele funciona numa imagem para ficar mais claro para vocês, tudo bem? Chama a imagem. Veja só, aqui nos tentáculos é onde estarão os quinidócitos, ou ainda pode aparecer como quinidoblasto, tudo bem? Então, a célula que permite a liberação do veneno. Quando este quinidócito ele entra em contato com uma presa, dentro dos quinidócitos vai ter uma estrutura chamada de nematocisto. É esse nematocisto que vai permitir a liberação do veneno, tudo bem? É uma estrutura dentro dos quinidócitos. Então, o quinidário entrou em contato com a presa. O nematocisto vai ejetar um filamento urticante. Então, é um filamento, um fiozinho que tem uma toxicidade urticante. Então, este filamento que quando entra em contato com outro animal, injeta toxina e causa aquela ardência, aquela sensação de queimação.
sobre a reprodução desses animais. Assim como vários que a gente já viu até agora, ele vai ter a opção da reprodução sexuada e da reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, sem a troca de gametas, não vai ter nenhuma novidade. Então, os pólipos, eles podem fazer a reprodução por brotamento, assim como nas esponjas. Eles podem fazer, se alguma medusa, por um acaso, for partida ao meio, ela tem essa capacidade de regeneração, então ela tem a reprodução por regeneração, e eles vão fazer especialmente a estrobilização. Já falei sobre isso lá na aula de reprodução, mas retomando, é basicamente quando um pólipo ele começa a se diferenciar e partes dele vão dar origem a pequenas medusinhas, a pequenas partes natantes, que é o que a gente vai chamar de alternância de geração, que é muito comum nos quinidários. Para a reprodução sexuada, onde tem a troca de gametas, a gente vai chamar a imagenzinha para ajudar a gente, que eu acredito que fique um pouquinho mais fácil de entender. Então, quando o animal ele tá lá na fase de medusa, ele vai ter reprodução sexuada. Em algumas exceções, as medusas fazem reprodução assexuada, mas em sua grande maioria vai ser a reprodução sexuada com troca de gametas, tudo bem? Então, o macho e a fêmea vai liberar os seus gametas na água e vão se encontrar esses gametas e vão se conjugar, formando o zigoto. Existem algumas espécies onde esse encontro ele acontece dentro do corpo da medusa, tá? Dentro do corpo do animal. Então é uma fecundação interna, mas também pode ter a fecundação externa feita no ambiente, tudo bem? Dessa fecundação vai gerar uma larva, que a gente chama de larva plânulas, que são larvas ciliadas, tá? Elas vão sair desse zigoto, desse ovo, e vão encontrar um substrato. Quando elas encontram o substrato, elas vão se fixar e vão formar um pólipo. Esse pólipo ele vai se diferenciar, vai formar estróbilos e vai dar origem à medusa. Então é isso que caracteriza a alternância de gerações. Então a reprodução sexuada está fortemente ligada à alternância de gerações, tudo bem? Então, ora ele vai ser pólipo, vai fazer reprodução assexuada. Ora ele vai ser medusa e vai fazer reprodução sexuada em sua grande maioria. Tudo bem? Lembrando, a medusa boca para baixo e tentáculos e boca para baixo, pólipo, tentáculos e boca para cima. Tranquilinho também, tá? Né? Não tem tanta dificuldade aqui nos quinidários. Então já vamos fazer exercício. Acredito que dê tempo de fazer 2. Se não der, vamos fazer apenas 1. Então vamos lá. Exercíciozinho aqui. Compara as esponjas quinidárias, hein? Vamos lá. As esponjas, poríferos, organismos primitivos na escala evolutiva, são insensíveis ao toque. Já as anêmonas e os corais, os quinidários, eles retraem-se quando os tocamos. A que você atribui essa diferença comportamental nos grupos de animais? Letra A. O exoesqueleto rígido de formação calcária impede a movimentação dos poríferas. Não, gente, não faz sentido muito bem essa questão, porque não tem nada a ver com com o esqueleto deles, porque os quinidários eles também têm a fase de pólipo e eles sentem os estímulos do mesmo jeito, então não faria sentido justificar isso pelo esqueleto deles, tudo bem? Letra B. Aos sistemas nervosos e muscular, ainda que rudimentares, estão presentes somente nos quinidários. Gente, perfeito, é isso. Eles têm um sistema nervoso, um sistema muscular bem primitivo, um esboço quase, né? Então, mas é ela quem vai possibilitar um animal sentir esses estímulos, que só tem no quinidário, né? O porífero ele não vai ter essas células sensoriais, né, nervosas. Letra C. Os quinidários possuem quinidócitos, que são células sensoriais primitivas espalhadas no modo difuso na epiderme do animal. Lendo rapidinho assim, às vezes até parece certo, né? Mas percebam que os quinidócitos, eles não são células sensoriais. Eles são células de defesa, células que inoculam o veneno, tá? Letra D. Os quinidários são os primeiros animais a possuírem um cordão nervoso central conectado a nervos epidérmicos sensíveis a estímulos mecânicos, químicos e luminosos. Gente, os quinidários eles não são tão complexos assim, como eu falei, eles são animais ainda primitivos, então eles não vão ter um cordão nervoso, não vão ser sensíveis a todos esses estímulos, é apenas assim,
toquei, retraiu, entendeu? É estímulo mais mecânico mesmo, mas de uma forma bem rudimentar. Então, a questão certa ficou pela B. Vamos chamar a segunda questãozinha aqui. Os animais do filo Cnidaria apresentam, entre outras características, a respiração realizada pela superfície corporal. Sim, quando a gente olha assim parece meio errado, mas lembra que eu falei que ele não tem um sistema respiratório. Se não tem sistema respiratório, é feito por difusão. Então, a água ela tem que estar muito perto desse animal para que ele possa fazer aquela troca, onde tem mais e onde tem menos. Lembra? Então, a água tem mais, vai passar para o animal, o corpo do animal tem menos, passa para a água. Então, eles precisam estar bem conectados para fazer essa difusão. Então, sim, é pela pele do animal em que acontece a respiração dos cnidários, tá? B. Ausência da cavidade gastrovascular. Não, né, gente? É a presença da cavidade gastrovascular. Passei a aula inteira falando cavidade gastrovascular. Letra C. O embrião vai ter 3 folhetos germinativos. Não é 3, eles têm 2. Então, são animais diblásticos e não triblásticos. Até mesmo porque se eles fossem triblásticos, eles teriam a mesoderme. E eles não têm. D. Corpo com simetria bilateral. Não, a simetria dos cnidários é radial, tudo bem? E letra C, sistema nervoso ganglionar. O sistema nervoso deles é difuso, anotem isso, sistema nervoso difuso. Então, não é concentrado em um local, ele se espalha por todo o corpo do animal. E é isso, pessoal, uma aula super tranquilinha, uma aula bem da paz. Não mandei exercício pra vocês fim de semana também, vou mandar nesse sem falta com os poríferos e os cnidários, tudo bem? Porque daí fica melhor do que vocês ficarem fazendo só uma lista de poríferos, só uma lista de cnidários, é melhor fazer os dois juntos. Tudo bem? Qualquer dúvida, a gente me procurem, estou aqui à disposição, a gente tá indo pra sei lá qual semana em quarentena, já tô ficando meio doida, mas tá tudo bem, faz parte da vida, né? A gente não precisa sempre estar sendo produtivo, a gente não precisa sempre estar super feliz, a gente tem nossos dias bons, nossos dias ruins, e tá tudo bem. Então, se por um acaso, por algum motivo, você não está rendendo horrores, fazendo 50 listas de exercício em uma semana, tá tudo bem, a gente tem que respeitar o nosso limite e entender até onde o nosso corpo vai, tudo bem? Mas é sempre importante a gente tentar melhorar e tentar... Vamos lá! Espero que logo tudo isso acabe e a gente possa estar juntos novamente. Eu ia falar novamente, mas não é nem novamente, é pela primeira vez. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Qualquer coisa, é só me mandar mensagem. Beijinhos. Vamos começar a aula diferente hoje. Pensa aí os 5 animais mais perigosos ou mais venenosos pra você. Vai, vou dar uns minutinhos pra você pensar. 2000 anos depois. Eu acho que essa sua lista pode ter sido difícil escolher só 5, né? Porque animal venenoso e perigoso é o que não falta neste mundo. É cobra, é aranha, é escorpião, é perereca, é Deus e o mundo de animal. Mas eu acho difícil você ter colocado um animal marinho conhecido como cubomedusa ou ainda como vespa do mar. Essa pequenininha, ela é minusclinha, gente, vou colocar ela aqui do lado, ela é muito pequenininha, mas ela pode chegar a ter até 6 metros de tentáculos. E se você encostar em um tentáculo dessa medusa, já era. Você vai começar a sentir uma dor muito forte, roxidão pelo corpo, que é aquele sinal clássico de que tá faltando oxigênio. E em poucos minutos você vai a óbito por uma parada respiratória. Eu não sei vocês, mas eu nunca gostei de entrar no mar. Depois que eu descobri a vespa do mar, piorou a situação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia B. E hoje a gente vai conversar sobre um outro grupo muito bacana, que são os grupos dos cnidários. A gente estudou aula passada os poríferas e agora a gente vai falar dos cnidários, que são as águas-vivas, as medusas, caravelas, corais, enfim, tem uma diversidade danada destes animais. E que a gente vai conhecer nessa aula um pouquinho mais sobre esse mundo dos cnidários. Vamos lá? Na escala evolutiva, os cnidários ainda são muito primitivos, assim como as esponjas, mas elas não são tão primitivas quanto as esponjas. Lembra que a esponja não tinha nada? Aqui, os cnidários, eles vão ter tecidos, que já é uma diferenciação danada, né? Enquanto os poríferas não tinham nem tecidos, os cnidários, pelo menos, vão ter essa característica, mas eles ainda não vão formar
órgãos e alguns sistemas que a gente vai ver. Então vamos às características gerais daquele grupo, aquele momento em que a gente faz um panorama geral do que desses animais, como que eles são, quais são as características dele. Vamos começar com a primeira. São seres eucariontes, ou seja, tem um material genético envolto por uma membrana nuclear, a carioteca, e são pluricelulares, tá? Diferente lá dos protozoários, eles têm mais de uma célula. Isso já era meio manjado que seria o pluricelular, né? É uma escala, né? Então, a partir daqui, todos serão pluricelulares. A partir do porífero, todos são pluricelulares e os demais também serão todos. São exclusivamente aquáticos também, então não vai estar andando e ver uma medusa no meio do ar. Eles são do ambiente aquático, em especial marinho, tudo bem? Eles são diblásticos, olha só. Lembra? Porque agora eles formam tecidos. Lá os poríferos não formavam tecido, não tinha nada. Então aqui eles são diblásticos, ou seja, eles têm os dois tecidos embrionários. Vão ter o ectoderme e a endoderme, o de fora e o de dentro. Eles não têm a mesoderme. E por não ter a mesoderme, eles não formam o celoma. Então são animais acelomatos. Tudo bem? Eles têm simetria radial. Lembra lá que a gente conversou lá passado sobre simetria radial? Passei um corte aqui, ó, no meio de uma água-viva. Vai ter dois lados iguais. Mas se eu passar mais um corte aqui, ele também vai ser um lado parecido ao outro. Então, ele tem uma simetria radial, várias partes iguais. Sobre os sistemas desse animal. Ele tem um sistema digestório, só que o sistema digestório dele a gente vai chamar de incompleto. O que isso significa? O animal, ele come pela boca e ele não tem ânus, então ele come pela boca e excreta pela boca também. Ele literalmente caga pela boca. Então, quando a gente fala de sistema digestório incompleto, é que não termina no ânus, entra pela boca, sai pela boca. O sistema, a digestão deles vai ser extracelular, mas também fazem intracelular, é quase que um meio a meio ali, que é uma diferenciação já dos poríferos, que só faziam a digestão intracelular. Aqui a gente tem a digestão extracelular. Eles vão formar um sistema tegumentar, que é um sistema de pele, um sistema de revestimento, né? Que a gente forma os tecidos. Então, por eles terem a ectoderme e a endoderme, eles conseguem formar esse sistema tegumentar. A ectoderme, que é o mais externo, vai dar origem à epiderme, porque pensa, tá ali mais externo é quem vai originar a epiderme, que é os tecidos de proteção. A endoderme, que é aquele mais interno, ele vai gerar um tecido que a gente vai chamar de gastroderme. Essa gastroderme é quem irá revestir internamente a cavidade gastrointestinal do animal. Sei que esses nomes podem estar um pouco confusos agora, mas é só para vocês irem se familiarizando com as imagens e vocês vão assimilando. Mas basicamente a cavidade gastrointestinal do animal é como se fosse a nossa barriguinha, é o que fica ali dentro onde vai rolar a digestão do animal. Entre a epiderme e a gastroderme, no meio a gente tem uma camada gelatinosa, que a gente vai chamar de mesogleia. É nessa mesogleia que vão estar as células nervosas desse animal. Então, olha só, esse animal já tem células nervosas. Podem ser muito poucas, assim, bem poucas, não é um sistema nervoso super complexo, não, é bem simples, elas estão distribuídas pela mesogleia, diferente dos animais, de uns animais mais complexos, que, por exemplo, nós humanos temos ele concentrado em uma região, então todo o nosso sistema nervoso está concentrado aqui na nossa cacholinha, no cérebro cerebelo. Já nesses animais, não, ele vai estar por todo o corpo do animal, distribuído todas as células vão ter a mesma função, nada muito especializado. Mas já é diferente dos poríferos, que não tinham nada, nem sistema nervoso não sentiam nada. Os quinidários já vão ter a capacidade de, eu toco nele, eles receberam um estímulo e eles devolvem uma resposta a esse estímulo. Por exemplo, toquei nele, ixi, tô ameaçado, vou correr, entendeu? Então ele já tem essa resposta aos estímulos. Eles também vão formar um sistema esquelético, que não é bem como nos mamíferos, que tem aquele sistema todo durinho lá, não. Eles têm um esqueleto hidrostático. Anota isso. Esqueleto hidrostático. O que isso significa? Que
o esqueleto deste animal é sustentado pela água. Então, a cavidade gastrointestinal deles, lá que a gente conversou, vai dar a capacidade da água entrar ali e formar e dar forma a este animal. Por isso que a gente chama de esqueleto hidrostático. Tudo bem? Então, ele não vai ter sistema excretor, sistema respiratório e sistema circulatório. Tá, mas e daí? Como que acontece as trocas gasosas? Como que acontece a circulação ali nesse animal? Vai ser por difusão. Lembra que eu conversei com vocês? Se o animal é primitivo, não tem, vai ser por difusão. Tudo bem? Novamente apareceu a cavidade gastrointestinal. Percebam que ela está sendo super importante. E por que ela é tão importante? Porque é ela que deu a capacidade aos quinidários de se alimentar de coisas maiores, de partículas maiores. Diferente lá das esponjas que são filtradoras, então ficam pegando mini partículas, os quinidários já podem comer uma coisa maior, uma partícula maior, porque eles têm uma cavidade gastrointestinal que vai fazer a digestão deste alimento, tá? Esses animais, eles são onívoros, o que isso significa, né? Não tem nada a ver com ovo, não põe ovo não, a Viva não põe ovo. Tem a ver com a alimentação deste animal. Então, ele basicamente come de tudo, entendeu? Ele não tem uma restrição alimentar, assim, digamos. É um animal que come tudo que tá pela frente. E a célula principal deste animal, esse animal tem várias células especializadas. Então, tem as células nervosas, as células que vão fazer transporte, enfim, várias células. Mas você vai focar aqui na célula principal, que a gente chama de quinidócito. Anota aí, quinidócitos, células principais dos quinidários. Esses quinidócitos é quem vai ser responsável por inocular o veneno na vítima. Então, é através dos quinidócitos em que a água-viva consegue, os quinidários conseguem fazer essa inoculação do veneno. Gente, esse aqui, ele é um polvo, tá? Ele não é um quinidário, mas ele tem uma representação até que parecida. Então, a gente vai usar em prol da didática e imaginar que isso aqui é um quinidário, tudo bem? Então, aqui fora teria a epiderme, aquela camada gelatinosa no meio, a mesogleia, e mais internamente lá a gastroderme, tudo bem? Então, aqui embaixo os tentáculos, tá? Imaginem que eles têm bem mais tentáculos e mais fininhos, né? Não tão grossos assim, cheios de quinidócitos, tá? Que são as células do veneno. Aqui embaixo, a boca. Então, né, esse animal, ele encosta na presa, queimou a presa e a presa entra aqui pela boca, vem pra gastroderme, faz a digestão, sai pela boca também as excretas, e o animal, pelas suas células de contração, sai voando livremente, assim, por aí. Perceba que este veneno, ele não vai funcionar apenas assim, como que eu posso dizer pra vocês? Apenas pra defesa, com esse animal estar ameaçado. Esse quinidócito pode e é também utilizado para a captura dos alimentos. Então, o animal pega e inocula este veneno no seu alimento para poder se alimentar, realmente dizendo. Então, não é apenas para defesa, mas sim também para alimentação. Os quinidários, eles vão apresentar duas morfologias, duas formas de vidas. As medusas, que são as formas livres, e os pólipos. Vamos ver na imagem mais certinho como que eles funcionam. Os pólipos, eles são estruturas sésseis, ou seja, elas se mantêm fixos no substrato. Lembra assim como lá nos poríferos, eles ficam fixos, paradinhos. Esses quinidários, eles vão ter uma boca voltada para cima, com tentáculos para cima também. Tudo bem? Já as medusas, elas são aquelas que a gente encontra lá na praia, na orla do mar. Então, elas são natantes, elas são livres para nadar, de vida livre. E elas parecem, olha só, não parece um prato de boca para baixo? Então, a boca deste animal vai estar embaixo e os tentáculos também embaixo, diferente do pólipo. Então, veja só, pólipo para cima, boca para baixo. Dentre os pólipos, os animais que mais são conhecidos entre eles é a anêmona do mar, aquele do Nemo. Em que tipo de casa você mora? Numa manemonema. Já as medusas, a gente vai ter as caravelas, a gente vai ter as águas-vivas.
Tudo bem? O que vale para um vai valer para outro. Então, fora a gente tem a epiderme, no meio a mesogleia e, mais internamente, a gastroderme, revestindo a cavidade gastrointestinal, gastrovascular. Tudo bem? Aí você me pergunta, mas Brenda, os pólipos também vão ter os quinidócitos? Sim, eles também vão ter os quinidócitos. Vamos puxar a imagem lá. A cavidade dos tentáculos, a boca deste animal, ele tá ali voltado para cima e percebam que em volta tem um monte de bracinho, que são os tentáculos que a gente já conversou. E é nesses tentáculos pequenininhos que vai estar a boca. Então, por exemplo, na anêmona do mar, entrou um peixe lá, que não é o peixe palhaço, que não tem essa proteção contra esse quinidócito, encostou, ele deu um choquinho e morreu. Quando ele morre, a boquinha que tá aqui embaixo absorve este animal. Aqui a gente pode ver a cavidade gastrovascular, que como eu falei pra vocês, é ali que vai acontecer a digestão e é ali por onde as excretas também vão sair levando pra boca. Tudo bem? Sobre o esqueleto hidrostático do animal, vejam que assim, quando a gente encontra eles na beira da praia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver eles ali na orla do mar, eles são tudo uma geleca morta, são um trocinho lá, parece uma moeba. Justamente por isso, porque não tem água para dar esse sustento ao animal e também permitir a locomoção. Então, é através da água em que ele tem a locomoção e tem também a sustentação. Tudo bem? A locomoção das medusas, ela vai ser feita por células específicas, células de contração. Olha só que bacana. Esses animais já têm uma célula de contração assim como quase parecido como funciona o nosso músculo, em que a gente fecha e contrai, fecha e contrai. Então as medusas, elas vão ter células que, vão contrair para que ela possa fazer aquele movimentinho de água viva. Já que a gente está falando tanto de quinidócitos, vamos ver como que ele funciona numa imagem para ficar mais claro para vocês, tudo bem? Chama a imagem. Veja só, aqui nos tentáculos é onde estarão os quinidócitos, ou ainda pode aparecer como quinidoblasto, tudo bem? Então, a célula que permite a liberação do veneno. Quando este quinidócito ele entra em contato com uma presa, dentro dos quinidócitos vai ter uma estrutura chamada de nematocisto. É esse nematocisto que vai permitir a liberação do veneno, tudo bem? É uma estrutura dentro dos quinidócitos. Então, o quinidário entrou em contato com a presa. O nematocisto vai ejetar um filamento urticante. Então, é um filamento, um fiozinho que tem uma toxicidade urticante. Então, este filamento que quando entra em contato com outro animal, injeta toxina e causa aquela ardência, aquela sensação de queimação. Sobre a reprodução desses animais. Assim como vários que a gente já viu até agora, ele vai ter a opção da reprodução sexuada e da reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, sem a troca de gametas, não vai ter nenhuma novidade. Então, os pólipos, eles podem fazer a reprodução por brotamento, assim como nas esponjas. Eles podem fazer, se alguma medusa, por um acaso, for partida ao meio, ela tem essa capacidade de regeneração, então ela tem a reprodução por regeneração, e eles vão fazer especialmente a estrobilização. Já falei sobre isso lá na aula de reprodução, mas retomando, é basicamente quando um pólipo ele começa a se diferenciar e partes dele vão dar origem a pequenas medusinhas, a pequenas partes natantes, que é o que a gente vai chamar de alternância de geração, que é muito comum nos quinidários. Para a reprodução sexuada, onde tem a troca de gametas, a gente vai chamar a imagenzinha para ajudar a gente, que eu acredito que fique um pouquinho mais fácil de entender. Então, quando o animal ele tá lá na fase de medusa, ele vai ter reprodução sexuada. Em algumas exceções, as medusas fazem reprodução assexuada, mas em sua grande maioria vai ser a reprodução sexuada com troca de gametas, tudo bem? Então, o macho e a fêmea vai liberar os seus gametas na água e vão se encontrar esses gametas e vão se conjugar formando o zigoto. Existem algumas espécies onde esse encontro ele acontece dentro do corpo da medusa, tá? Dentro do corpo do animal. Então, é uma fecundação interna, mas também pode ter a fecundação externa feita no ambiente, tudo bem? Dessa fecundação vai gerar uma larva, que a gente chama de larva plânulas, que são larvas ciliadas, tá? Elas vão sair desse zigoto, desse ovo, e vão encontrar um substrato. Quando elas encontram o substrato, elas vão se fixar e vão formar um pólipo.
Esse pólipo ele vai se diferenciar, vai formar estróbilos e vai dar origem à medusa. Então é isso que caracteriza a alternância de gerações. Então a reprodução sexuada está fortemente ligada à alternância de gerações, tudo bem? Então, ora ele vai ser pólipo, vai fazer reprodução assexuada. Ora ele vai ser medusa e vai fazer reprodução sexuada em sua grande maioria. Tudo bem? Lembrando, a medusa boca para baixo e tentáculos e boca para baixo, pólipo, tentáculos e boca para cima. Tranquilinho também, tá? Né? Não tem tanta dificuldade aqui nos quinidários. Então já vamos fazer exercício. Acredito que dê tempo de fazer 2. Se não der, vamos fazer apenas 1. Então vamos lá. Exercíciozinho aqui. Compara as esponjas quinidárias, hein? Vamos lá. As esponjas, poríferos, organismos primitivos na escala evolutiva, são insensíveis ao toque. Já as anêmonas e os corais, os quinidários, eles retraem-se quando os tocamos. A que você atribui essa diferença comportamental nos grupos de animais? Letra A. O exoesqueleto rígido de formação calcária impede a movimentação dos poríferas. Não, gente, não faz sentido muito bem essa questão, porque não tem nada a ver com, com o esqueleto deles, porque os quinidários, eles também têm a fase de pólipo e eles sentem os estímulos do mesmo jeito, então não faria sentido justificar isso pelo esqueleto deles, tudo bem? Letra B. Aos sistemas nervosos e muscular, ainda que rudimentares, estão presentes somente nos quinidários. Gente, perfeito, é isso. Eles têm um sistema nervoso, um sistema muscular bem primitivo, um esboço quase, né? Então, mas é ela quem vai possibilitar o animal sentir esses estímulos, que só tem no quinidário, né? O porífero, ele não vai ter essas células sensoriais, né, nervosas. Letra C. Os quinidários possuem quinidócitos, que são células sensoriais primitivas espalhadas no modo difuso na epiderme do animal. Lendo rapidinho assim, às vezes até parece certo, né? Mas percebam que os quinidócitos, eles não são células sensoriais, eles são células de defesa, células que inoculam o veneno, tá? Letra D. Os quinidários são os primeiros animais a possuírem um cordão nervoso central conectado a nervos epidérmicos sensíveis a estímulos mecânicos, químicos e luminosos. Gente, os quinidários, eles não são tão complexos assim, como eu falei, eles são animais ainda primitivos, então eles não vão ter um cordão nervoso, não vão ser sensíveis a todos esses estímulos, é apenas assim, toquei, retraiu, entendeu? É estímulo mais mecânico mesmo, mas de uma forma bem rudimentar. Então, a questão certa ficou pela B. Vamos chamar a segunda questãozinha aqui. Os animais do filo quinidária apresentam, entre outras características, a respiração realizada pela superfície corporal. Sim, quando a gente olha assim parece meio errado, mas lembra que eu falei que ele não tem um sistema respiratório. Se não tem sistema respiratório, é feito por difusão. Então, a água ela tem que estar muito perto desse animal para que ele possa fazer aquela troca, onde tem mais e onde tem menos. Lembra? Então, a água tem mais, vai passar para o animal, o corpo do animal tem menos, passa para a água. Então, eles precisam estar bem conectados para fazer essa difusão. Então, sim, é pela pele do animal em que acontece a respiração dos quinidários, tá? B. A ausência da cavidade gastrovascular. Não, né, gente? É a presença da cavidade gastrovascular. Passei a aula inteira falando cavidade gastrovascular. Letra C. O embrião vai ter 3 folhetos germinativos. Não é 3, eles têm 2. Então, são animais diblásticos e não triblásticos. Até mesmo porque se eles fossem triblásticos, eles teriam a mesoderme. E eles não têm. D. Corpo com simetria bilateral. Não, a simetria dos quinidários é radial, tudo bem? E letra C, sistema nervoso ganglionar. O sistema nervoso deles é difuso, anotem isso, sistema nervoso difuso. Então, não é concentrado em um local, ele se espalha por todo o corpo do animal. E é isso, pessoal, uma aula super tranquilinha, uma aula bem da paz,
não mandei exercício pra vocês fim de semana também, vou mandar nesse sem falta com os poríferos e os quinidários, tudo bem? Porque daí fica melhor do que vocês ficarem fazendo só uma lista de poríferos, só uma lista de quinidários, é melhor fazer os dois juntos. Tudo bem? Qualquer dúvida, a gente me procurem, estou aqui à disposição, a gente tá indo pra sei lá qual semana em quarentena, já tô ficando meio doida, mas tá tudo bem, faz parte da vida, né? A gente não precisa sempre estar sendo produtivo, a gente não precisa sempre estar super feliz, a gente tem nossos dias bons, nossos dias ruins, e tá tudo bem. Então, se por um acaso, por algum motivo, você não está rendendo horrores, fazendo 50 listas de exercício em uma semana, tá tudo bem, a gente tem que respeitar o nosso limite e entender até onde o nosso corpo vai, tudo bem? Mas é sempre importante a gente tentar melhorar e tentar... Vamos lá! Espero que logo tudo isso acabe e a gente possa estar juntos novamente. Eu ia falar novamente, mas não é nem novamente, é pela primeira vez. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Qualquer coisa, é só me mandar mensagem. Beijinhos!